Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 9. Primeiro Coríntios capítulo 9, do versículo 24 ao 27. Sabe, se você veio aqui hoje, não foi por acaso. Na outra vez até que eu trouxe a mensagem aqui, eu falei justamente sobre a deucidência ou a cristocidência. Que as coisas não acontecem, geralmente não acontecem por um simples acaso. Se você está aqui hoje, é porque Deus quer falar contigo nessa noite. Se você mudou para essa cidade, é porque Deus tem um plano com você. Se você estuda onde que você estuda, é porque Deus tem um plano para usar a tua vida no lugar onde que você estuda. Por mais que você ache ou possa pensar que teu local de trabalho, teu lugar de emprego, teu emprego foi por um acaso ou foi porque você quis, correu atrás, eu vou te dizer que não é por acaso. Que Cristo tem um plano para te usar aonde que você está. Amém? 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 24 diz assim: Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. Eu trato meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Baixa a sua cabeça, fecha os teus olhos. Deus, mais uma vez me coloco na tua presença, Pai. Oh Deus, e que eu diminua, Pai, para que tu cresças, Senhor. Eu te peço a tua misericórdia, Deus, em primeiro lugar, Pai. Oh Deus, eu te peço que para ser apenas um canal agora, Pai. Apenas um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Deus, que toda a honra e toda a glória seja sempre dada a ti, Pai. Que todo louvor seja dado a ti, Pai. Amém? Hoje eu quero falar sobre quando o teste não é por acaso, quando a prova não é por acaso. Esse mês teve Olimpíadas. Eu não sou muito chegado a Olimpíadas, eu não... Bom, pelo meu perfil vocês percebem que eu sou muito atlético. Esporte é comigo mesmo. Só que não. E eu não, nem para assistir, eu não gosto muito. E Copa do Mundo até que eu acho divertido, eu gosto de assistir, é uma coisa que eu gosto de assistir tudo quanto é jogo, Congo contra Zâmbia, essas coisas assim. Acho que por causa que eu aprendi com meu pai sempre foi muito fanático por futebol, ele assiste Luverdense e 15 de Piracicaba, e ele está lá assistindo, ele torce por outro time, sendo futebol, ele não importa. E Olimpíadas eu nunca fui muito ligado, assim, nunca... Acho que talvez porque não é um evento que para o país inteiro para assistir, né? Mas essa Olimpíada em particular eu parei para ver. Talvez eu descobri que eu tinha não sei quantos canais de esporte, que eu nem sabia que eu tinha canal de esporte na minha TV. Eu
fui dar uma olhada para procurar onde que passava a Olimpíada e descobri que tinha 16 canais. Tinha canal para tudo, até para o quarto de onde que o Michael Phelps guarda as medalhas dele, tinha um canal lá mostrando isso, tinha um canal para ficar filmando a casa do juiz. Eu nem sabia que tinha tanta coisa assim, né? Mas uma coisa que foi falado muito nas Olimpíadas que me lembrou dessa passagem de Paulo, que a dor acompanha o atleta. Que eles têm que sacrificar o corpo deles, tratar o corpo deles duramente, para conseguir se sobressair num esporte. A Cat está confirmando, porque ela sabe muito bem o que é sentir dor praticando um esporte. Isso faz parte. E a Olimpíada é o máximo do máximo para um atleta, né? Para conseguir chegar a competir, representar o país dele para conseguir uma medalha. E uma outra curiosidade também que eu descobri, que eu não fazia ideia, é que a partir do momento que a medalha é cunhada, a medalha ela é feita, ninguém mais pode encostar na medalha. Só o atleta que ganha a competição. Tanto que quando o atleta está naquela cerimônia de medalhas, ele está lá no pódio, vem uma pessoa com a bandejinha segurando a medalha porque ele não pode encostar. E a pessoa que vai colocar a medalha, ela tem que segurar naquela cordãozinho e colocar na cabeça da pessoa, porque só o atleta mereceu aquilo. E um fato também que me chamou a atenção nessas Olimpíadas foi quando eu parei para ver ginástica olímpica, ginástica artística, não, rítmica, eu não sei. Para vocês verem como eu sou muito ligado em esporte, eu não faço ideia o nome do esporte. Mas eram que as meninas participavam. E eram várias categorias, eram vários tipos de esporte diferente. Aí iam lá, faziam aquelas piruetas muito loucas. E apresentava lá no final, teve uma que levou um tombo feio. Aí ganhava uma pontuação. Fazia lá aquele negócio, lá ganhava uma pontuação. Comemorava 18 pontos. Só que não era só aquela prova que ela tinha que fazer. Eram outras 4 ou 5 provas. Então ela ia, fazia, dava o melhor nela naquela. Chegava na outra, lá num pedaço de madeira que tinha que se equilibrar lá. Perdia o equilíbrio. Já era. Perdeu a medalha. Se esforçou tanto, tratou duramente o corpo dela. Chegou, se apresentou bem num esporte, mas chegou no outro, vacilou. E isso me fez pensar justamente na vida espiritual. Muitas vezes, nós somos colocados à prova. Muitas vezes. Quase sempre. Nós somos colocados à prova. E eu recordei de uma mensagem do pastor Lucinho, que ele fala que existem 3 tipos de provação. A provação é aquela que você busca, porque se você sair correndo aqui em São Bento, nesse invernão, quando está frio, fechado, de neblina, aquela friaca de absurda, e você sair com uma camisa regata, com certeza você vai ficar doente. Não adianta, você vai ficar doente. E essa é a prova que é o teste que você busca, que você corre atrás disso. E tem outro tipo de provação que é quando o diabo faz de tudo para te tentar. E tem o terceiro tipo de provação, que é quando Deus te coloca à prova. É quando Deus te testa. E às vezes esse teste pode ser uma coisa grandiosa que aconteça, mas às vezes pode ser uma coisa pequena, que você não percebe. Há algumas semanas atrás, aconteceu uma coisa com a Neuci. Nós temos um amigo em comum, e esse amigo ele pediu para a Neuci dar aula para ele de inglês. E a Neuci, não, tudo bem, vamos lá. Ela falou assim, tem um livro, nome tal, lugar tal, custa tanto, você compra ele e eu te dou a aula. Ele, tudo bem. Aí chegou na primeira aula, ele não tinha comprado, a Neuci, tá, eu te empresto aqui o meu livro. Passou
segunda aula, a mesma coisa, ele não conseguiu comprar, daí ele chegou e pediu assim, tá, eu posso tirar a cópia do livro? A Neuci parou, olhou assim, olha, está escrito aqui no livro que não pode, então não pode. É direitos autorais, não pode tirar cópia. Ah, mas ninguém vai ficar sabendo. Eu disse, tá, mas eu vou ficar sabendo. Então não. Passou um tempo. Aconteceu dele vir me procurar uma vez, aconteceu uma situação, né? E ele veio me procurar para pedir uns conselhos e ele falou uma coisa que eu vi assim, me marcou. Porque ele chegou e falou assim, olha, Henri, eu te considero muito. Você é uma pessoa que eu tenho muito respeito por você. Você e a tua esposa. Aí eu, que legal. Beleza, né? Então tá massa, né? Eu não sabia que eu tinha esse conceito. Dele, não é. Porque eu cheguei e pedi para sua esposa para tirar uma cópia do livro e ela disse que não. Aí eu pensei, nossa, se eles são assim com uma coisa tão banal, então é uma pessoa que eu considero. E no mundo é assim. Às vezes coisas pequenas vão te colocar para testar, para te testar. E às vezes é Deus que está colocando isso. Porque Ele quer te colocar em algo que você vai precisar da base, você vai precisar estar preparado. E eu me lembrei de uma história do Antigo Testamento, que é muito contada nas criancinhas e nas salinhas de aula, que é a história de Daniel. Aí, essa semana eu comecei a fazer meu devocional, todo no livro de Daniel. E para ele passar pelaquela prova, que foi ter sido jogado numa cova cheia de leão para ele ser devorado, não foi assim, simplesmente do nada. Começou com coisas pequenas. Se você não sabe a história de Daniel, se você não lembra, eu vou fazer na versão NTLH, a nova tradução da linguagem do Henri, que diz assim: Daniel, ele vivia lá em Israel, ele era de uma família nobre, ele tinha feito faculdade, ele já tinha o diploma dele, estava de boa, ele tinha 3 amigos que eram parceirão deles, Asaías, Ananias, vocês devem estar achando que, meu, caras são esses, que eles são conhecidos como Sadraque, Mesaque, e o Abednego também, que eu não lembro o nome dele, acho que é Miqueias. E Israel tinha sido colonizado, escravizado pela Babilônia. E o rei falou, ó, escolhe lá a galera que tem estudo, pega só os caras que são bonitos, os que têm vocação para ser modelo, os que tem, pelo menos tem que ter um QI alto, o cara tem que ter boa aparência, tem que saber somar, tem que saber administrar. Então vai lá, pega, convida para um estágio toda a galera do curso de administração. Aí foram lá e selecionaram o Daniel e os 3 parceiraços deles. E mais uma outra galera, mais uma turma, que a Bíblia não chega a entrar em detalhes falando quantos eram. E quando eles chamam aquela galera toda, e eles levam lá para a Babilônia, eles falam, ó, vocês vão ter que fazer uma pós-graduação de 3 anos. Vocês vão aprender como é trabalhar no reino, como é que vocês vão ter que trabalhar. Então vocês vão ter que participar dessa pós. E nisso vocês vão ter tudo pago. Vai ter comida, vai ter tudo de beleza na faixa, vocês vão estar hospedados no hotel. Só que vocês vão comer a comida que o rei come. Porque quando vocês estiverem lá na nobreza, quando vocês estiverem lá trabalhando, lá sendo assessor do rei, vocês têm que comer a mesma comida que ele. Só que a comida, provavelmente a comida que o rei comia, não era permitido para o povo de Israel. E Daniel olhou aquilo e falou, olha, não vai rolar. Eu não vou fazer isso. Ah, mas todo mundo está fazendo, cara, todo mundo vai comer dele. Mas eu não vou. Cara, o rei come isso. Beleza. Mas eu não vou comer.
E ele chegou lá pro cara que era o líder do departamento lá do processo seletivo lá da pós, ele falou assim, olha, eu vou comer só cenoura e batata, cara. Eu só vou comer legumes. Mas eu não vou comer essa comida. E você pode fazer um teste. Seguinte, me deixa aí 10 dias. Se eu ficar fraco, se eu ficar abatido, se eu ficar magro, beleza, daí tu pode fazer o que você quiser. Mas eu não vou comer essa comida. E os 3 brothers deles falaram assim, a gente também não, a gente está junto nessa. A Bíblia cita que não foram só esses 4 que foram pegos para... Que tinham outros príncipes, tinham outras gente da nobreza. Mas só esses 4 que falaram que não. Não importa, eu não vou comer isso daí. Eu sei que é Burger King com bacon. Dizem que bacon é vida. Mas eu não vou comer isso. Eu vou dizer não pro bacon. Eu vou comer batata. E muito se fala desse jejum de Daniel. Virou até dieta lá, contigo. Emagreça comendo vegetais. E eu teve uns anos atrás, eu resolvi fazer na risca. Cara, como é ruim comer só batata. Vocês não têm noção. Como é ruim. Eu perdi uns 7 quilos. Porque eu deixei de comer carne e deixei de comer tudo de origem animal. Cara, é tenso. E eu vi que Daniel, ele foi pior do que um vegano. Porque ele não fez só uma dieta vegetariana. Ele comeu só legumes. Só batata e, sei lá, cenoura. Que são os únicos legumes que eu conheço. Eu imagino que deve ter sido só isso, sei lá, que eles comeram. E passou o tempo, ele estava lá comendo só... Eu imagino lá a galera, esbanjando, comendo lá leitão, a pururuca, sei lá o que tinha. Aquele banquete cheio de coisa lá. E ele com a marmitinha dele lá, com umas batatas cozidas só. Não deve ter sido nada fácil. Mas passou aqueles 10 dias... E eles estavam mais fortes do que todos eles que estavam comendo bacon. Claro, barriga principalmente. Eles começaram a se destacar lá, quando eles faziam lá os vestibulares, sei lá, do que eles tinham que fazer. As melhores pontuações eram para aqueles 4 caras. Deus honrou o sacrifício deles. Deus honrou eles comendo só batata e cenoura. E foi por causa que eles foram fiéis. Uma coisa tão insignificante. Que Deus foi fiel com eles. Eles deixaram de comer aquela comida. Mas aquilo fortaleceu o espírito deles. Porque um tempo depois, a Bíblia não diz quanto tempo foi. Os 4, aliás, passaram por uma das maiores provas que a Bíblia cita. Sadraque, Mesaque e o MC Abednego. Eles foram provados novamente a fé deles. A Bíblia não fala que Daniel estava junto nessa, talvez ele devia ter sido aprovado e foi escalado sendo assessor em outra região. Mas os 3, que também comeram só legumes, onde que eles estavam, inventaram de fazer uma estátua em homenagem ao rei. E toda vez que desse um horário, tocasse um sinal, todo mundo tinha que se curvar perante aquela estátua. E um dos 10 mandamentos é: não adorarás
Não colocará nada diante de Deus. Adorará somente a Deus. E eu acho que a pressão que eles três tiveram foi enorme. O país inteiro, todo mundo se curvando e eles os únicos a não se curvarem. Eles foram fiéis a não comer o bacon lá, o cheeseburger. E de repente tinha uma prova ainda maior. Deles se curvarem perante uma imagem. E eles falaram, não. Eu não vou me curvar. Todo mundo falava, vocês estão malucos, velho. Vocês estão doidos. Todo mundo aqui votou no PT, cara. Tu tem que estar junto nessa. E eles não. Eles resistiram. Ah, então beleza. Então é o seguinte. Vocês vão ser levados diante do rei. Pegaram os três, algemaram, colocaram no camburão, levaram até o rei. Falaram, ó, rei. Eles não quiseram, eles não se prostraram. Eles não se curvaram perante essa imagem, a tua imagem. O rei não acreditou, não, tá me zoando, né? Vocês têm mais uma chance. Todo mundo vai curvar aqui, vocês só faz aquela... Dobra só um pouquinho o joelho, tá de boa. A gente já considera aí, já deixa tudo. Beleza. Eles resistiram. Beleza. Então vamos fazer uma fornalha, vamos tocar a lenha ali e vamos jogar vocês lá. Cara, pior do que você ficar um tempo sem comer churrasco, só comendo legumes, é você virar um churrasco depois. E eles foram colocados à prova. E a Bíblia não fala que, não, beleza, eles falaram, vamos lá, vamos ser jogados para a fornalha, e de repente abriu os céus e saiu um anjo. Falou, para tudo, os caras estão comigo, tá de boa, não precisa jogar eles lá. Não. Eles foram jogados. Eles foram até o último segundo tentados, sofreram uma pressão absurda. Mas mesmo assim eles resistiram. Foram jogados. E só depois que eles foram jogados, que eles estavam lá no meio do fogo, que eles começaram a passear lá dentro, que o próprio Cristo foi lá passear com eles. Eles provaram ser fiéis. E Deus provou ser fiel. Daniel relata essa história. Mas alguns capítulos depois, passaram-se anos, Daniel enfrenta uma prova tão difícil quanto. Daniel era disciplinado, era estudioso, ele se destacou no trabalho dele, todo mundo gostava de trabalhar com ele, ele era competente naquilo que ele fazia, todo mundo buscava conselhos para ele. E passou um tempo, fizeram a mesma armação para ele. Jogaram uma conversa para o rei, que já tinha mudado, era um outro rei, o rei Dário. Falaram, olha rei, faz uma petição, a gente entrega uma petição aí para tu aprovar uma lei, para que ninguém possa pedir conselhos a ninguém, só a você. Que ninguém venha consultar nenhum Deus, nem nada, só você. Durante tanto tempo. O rei, beleza, aprovou, assinou, virou lei. Daniel, extremamente ocupado, cara estudioso, mas ele era muito disciplinado. E ele não fazia o devocional dele uma vez só por dia, ele fazia 3 vezes por dia. Ele ia para a casa dele,
entrava no quarto dele, adorava a Deus, se curvava, se ajoelhava a Deus. 3 vezes por dia ele fazia isso. E aquela galera que fez aquela lei ser aprovada, eles colocaram umas câmeras na frente da casa dele e filmaram ele lá indo de joelhos 3 vezes durante o dia. Chegaram, levaram, mostraram para o rei, falou: aqui ó, tá aqui, as câmeras não mentem. O cara está se curvando ali, consultando um Deus, ele não podia fazer isso. Isso é contra a lei. Isso é errado. Então tá. O rei não acreditou, o rei gostava muito de Daniel. Um cara tão competente como o Daniel, ele não pode ter dado um vacilo desse. Ele chamou o Daniel e falou assim: não, cara, sério, tu não fez isso. Daniel poderia ter falado assim: pois é, não fiz, não era eu. Mas se Daniel foi fiel para comer ali as batatas, ele não podia mentir. Ele falou: eu faço sim. E eu vou sempre fazer isso. Eu vou sempre curvar o meu Deus. Eu vou sempre buscar o meu Deus, porque eu prefiro obedecer a Deus do que obedecer a qualquer outra pessoa. O rei não acreditou. Só que era lei. E a pena era ser jogado num spa, num resort, com tudo pago. Para ter ali tratamento de pele, para ter nada. Ele era para ser jogado para um monte de leões famintos. Ele foi jogado lá, passou uma noite inteira. E o rei não acreditou, chegou lá e começou a chamar por Daniel no outro dia. E Daniel estava tranquilaço, estava lá fazendo carinho nos leões, estava de boa, brincando. Não aconteceu nada com ele. E a Bíblia fala que depois disso, depois que Daniel foi tirado, Dário pegou toda aquela galera, que eram 120, que tinham armado toda essa conspiração para pegar Daniel e jogaram na cova dos leões. E diz que não deu nem tempo, os caras mal abriram a jaula para jogar, os caras já foram devorados, porque os leões passaram um jejum de Daniel ali, né? Não podia comer carne, estavam morrendo de fome. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4, Paulo, quando escreve, fala sobre os heróis da fé. E ele cita Daniel, essa galerinha toda dele. E Paulo diz que eles eram homens comuns, não diferentes. Então eles tinham as mesmas tentações que nós, as mesmas fraquezas, mas eles preferiam obedecer a Deus, resistir à pressão que foi absurda, para servir esse Deus. E isso acontece muito nos dias de hoje. Eu lembro uma coisa que aconteceu comigo alguns anos atrás, acho que uns 3 anos atrás, que eu era um cara que eu sempre fui muito nerdão, e eu sempre baixei muita música, muito filme, e eu achava uma desculpa para justificar isso. E eu, não, porque na lei tal diz que não é pirataria se você não comercializar. Não, porque se eu baixar e for para uso próprio, não é considerado errado. E mesmo depois de convertido, eu fazia isso. Até que teve um momento que eu descobri que eu tive o entendimento que não era certo eu fazer isso. E eu tomei uma atitude radical. Conversei com a Neuci, minha esposa. E a partir daquele momento,
Falei, ó, não vou baixar nada que não seja algo que esteja declarado que eu possa fazer isso. Eu não vou fazer mais nada assim. E não foi fácil. Eu lembro até eu comentei com uns discípulos meus. Tinha vezes que eu sentia muita vontade de escutar uma música, de assistir um filme, e eu não achava na locadora, eu não achava no Netflix, eu não achava em lugar nenhum. Aí como que eu vou assistir isso? A um clique de distância. Mas eu tomei uma decisão. E às vezes eu tinha que deixar quieto, passar. Eu lembro até que aconteceu uma vez que eu senti vontade de assistir um filme, estava conversando no trabalho, comentário de um filme, eu senti saudade, procurei em tudo quanto é lugar, não achei, beleza. Será que eu acho no YouTube? Procurei e achei aquele filme inteiro no YouTube. Vou assistir aqui. Mas quando eu comecei a assistir, eu dei play, eu pensei, não. A pessoa violou um direito autoral ao colocar esse filme. Eu não vou assistir. Eu desliguei, eu estava na TV. No momento que eu desliguei, passou para a TV, estava passando exatamente o mesmo filme e exatamente na mesma cena. Deus honrou. Mas nem sempre aconteceu isso. Mas essa decisão que eu tomei, entre muitas outras, serviu como base anos depois. Estava no trabalho, eu fui promovido para um cargo. E eu estava passando por um período financeiro bem complicado. E eu achei, não, Deus me colocou lá, glória a Deus, uhul! Agora Deus vai me fazer prosperar. Vai estar de boa. Primeiro mês de trabalho eu comecei a descobrir um monte de coisa errada. Aí eu tomei uma atitude drástica. Falei, não vou fazer assim. Eu não vou fazer o errado. Aí começou a vir a pressão. Começou a vir pressão financeira, começou a vir pressão da diretoria. Ele vinha e falava assim, cara, como que tu não está fazendo isso? Todo mundo faz. Você tem que fazer isso. Eu falei, não, eu não vou fazer. As pessoas vinham e falavam, cara, tu é maluco. Tu está cometendo suicídio, cara. Você não pode, você tem que fazer. Eu falei, não vou fazer. E a pressão cada vez aumentava. Vinha consultores e falavam, cara, tu tem que fazer isso. Eu falei, não vou fazer. Eu lembro de um momento que a pressão era tão grande, era tão forte. Eu chegava em casa, dobrava os joelhos e falava, eu orava e pedia a Deus, faz alguma coisa, Pai. Faz alguma coisa. E Deus ficou em silêncio. Beleza. É difícil às vezes você pedir alguma coisa e você escutar só a minha graça te basta. Mas quando Sadraque, Mesaque, Abednego, quando Daniel foram colocados à prova, também teve um silêncio. Foi depois do teste que veio a resposta. Então eu aceitei, orei e falei amém. E eu lembro que o pastor me discipula, uma vez fui conversar com ele, fui tomar um café com ele, e ele me perguntou, eu contei para ele. E eu sabia que eu estava fazendo certo. Mas lá no fundo, sabe, no fundinho, eu pensei assim, se o pastor falar, cara, tá de boa, pode fazer o que estão falando para você fazer, beleza. Quando eu estava lá conversando com ele, ele fala uma coisa que marcou a minha vida.
que eu gostaria que você guardasse, gostaria que isso marcasse a tua vida também. Que ele olhou para mim e falou, aquele jeitão dele: então, lindão, o cristianismo, a vida cristã, é como ovelhas indo para o matadouro. O que nós temos que fazer é ir para a cruz. Eu falei, amém. Era o que eu sabia, mas era o que eu precisava ouvir. E eu segui firme. Eu não me corrompi na empresa, no trabalho. Fui colocado para fora do trabalho. Mas eu fico feliz porque eu fui fiel a Deus. Porque o inimigo vai tentar te pressionar. De tudo quanto é forma. De tudo quanto é lado. A pressão que vem é absurda. Mas a partir do momento que você é fiel nas pequenas coisas, quando Deus coloca pequenas provas para você, quando chegam as grandes provas, quando chega a panela de pressão, Ele te dá força. Aí você pode falar, beleza, legal, tá massa. Mas e o que acontece quando eu piso na bola com as pequenas coisas? O que acontece quando eu cedo nas pequenas provas, quando eu sou reprovado nas pequenas provas? Sabe, mesmo você falhando, esse Deus é misericordioso. Porque não é pelo que você faz, não é porque eu obedeço, minha vida é toda certinha, que eu vou para o céu. É porque eu deixo e eu me rendo a Ele. É por isso que eu vou para o céu. Pedro andava com Jesus lado a lado, era brother. Saíam para pescar juntos. Comiam juntos, iam no McDonald's juntos. E quando Jesus foi preso, foi humilhado, foi penalizado por algo que ele não fez. O cara que viveu 3 anos do lado dele, que era brother, que surfavam juntos, ele andava por cima das águas juntos com Jesus. Quando olharam para ele e falaram, cara, tu andava com aquele tal de Jesus? Ele, não, eu não. Ih, tá me confundindo, cara? Não, era você. Não, não era. Ele negou, ele mentiu 3 vezes. Cara que andava do lado de Jesus, primeiro testezinho, pulou fora. Mas lá em João, capítulo 21, Pedro estava pescando, Jesus já tinha sido crucificado. Jesus chamou ele e falou, cara, eu te amo. E perguntou 3 vezes, você me ama? Pedro falou, eu te amo. O que mudou das primeiras 3 negações de Pedro para as 3 afirmações foi uma coisa, que é o segredo quando você falha.
nas pequenas provas. É o se jogar perante a cruz. É o arrependimento. É falar, olha, eu sou falho. Eu sou falho. Eu não consigo ficar comendo só batata e legumes. Eu sou falho. Eu não consigo deixar de mentir. Eu não consigo deixar de fazer as coisas erradas. Eu não consigo obedecer por amor a Ti. Às vezes eu obedeço por uma maneira mecânica. Mas é o momento quando você se coloca na cruz. Você entrega a Ele. É aí que há uma transição. Aí é que a tua vida muda. É aí que você consegue superar. Quando vem a pressão, no momento que você já se arrependeu, você consegue vencer. Porque Ele é fiel. E essa noite eu queria fazer um exercício com você. Gostaria de que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os teus olhos. Que você comece a refletir. O Espírito Santo vai te mostrar as pequenas provas que você falhou. Santo Espírito. Que você comece a refletir nas pequenas pressões ou nas grandes pressões que você tem passado. Eu vou te falar que sempre haverão pressões. Sempre vai haver pressão. Nosso país pode ter uma liberdade que outros lugares não têm. Os países árabes, se você falar Jesus Cristo, você arranca a tua cabeça. Uma pressão absurda. Mesmo não tendo esse tipo de pressão religiosa aqui, mas haverá outras pressões. Vão te pressionar porque você lê a Bíblia. Vão te pressionar porque você não fala um palavrão. Vão te pressionar porque vão te oferecer bebida e você não vai aceitar. Vão te pressionar porque você vai ser o esquisitão. E por mais que o teu corpo chegue a falar, cara, cede. Paulo disse que
tratava o corpo duramente como um atleta. Corria para conseguir a medalha de ouro. E você pode falar, cara, eu não tenho isso, eu não consigo. Eu não consigo deixar de pecar. Mas Cristo diz: vinde a mim, porque o meu fardo é leve. Vinde a mim, que eu te aliviarei. Eu não sei a pressão que você tem passado. Não sei se aquela garota linda começou a te dar bola, mas ela não tem os mesmos ideais que você. Ou aquele rapaz capa de contigo tá te perseguindo. Não sei qual é a pressão que você está passando, mas eu conheço alguém que sabe e está do teu lado, falando: vem, que eu vou te dar força. Vem. Para isso, só entregue a mim. Só se entregue a mim. Me permita aliviar teu fardo. Se você quiser, pode vir aqui na frente, pode se ajoelhar, comece a se entregar a Ele, comece a colocar diante da cruz, comece a falar: ó Deus, nomeie os seus pecados. Fala: ó Deus, eu não consigo parar de mentir. Eu não consigo, mas eu me arrependo, eu entrego a Ti. Choro, cada palavra que eu falo, eu sei tu sempre estás aqui. Pode ir para um canto, se você não quer que ninguém escute a tua oração, porque ninguém precisa escutar a tua oração, só Ele. Cada vez que eu respiro, cada passo que eu caminho, eu sei tu sempre estás aqui. Comece a entregar tudo a Ele. Cada lágrima que choro, cada palavra que eu falo, eu sei tu sempre estás aqui.